Algumas vezes, esse é um assunto que dentro de um treinamento que eu tenho que chama Escola do Sucesso, é um assunto de 4 horas, que eu vou tentar resumir em 4 minutos. Nós, seres humanos, o que é inteligência emocional? Primeiro, a inteligência emocional que vai contribuir para um relacionamento fluir. Algumas vezes, as pessoas dão o entendimento de inteligência emocional como controle emocional. Mas não existe controle emocional. Não tem como controlar uma emoção, porque é ela que desencadeia qualquer tipo de comportamento. Então, esse termo controle emocional, ele está errado. Não existe esse termo. Nós temos que buscar o equilíbrio emocional. O conhecimento. Assim, exato. Seria... Então, até no meu livro, eu digo que inteligência emocional não é o controle das emoções, é o controle das reações. Então, tu pode estar com raiva, querendo dar um tiro no cara, mas o que tu vai fazer com essa emoção? Né? São comportamentos reativos. Então, quando eu estou nesse processo que eu não sei lidar com as minhas emoções, eu vou sempre agir de forma reativa. Eu vou ser reativo e não proativo a uma determinada situação. Eu acabo reagindo. Então, eu preciso aprender a controlar as minhas reações e não as minhas emoções. Existem 2 conceitos relacionados à inteligência emocional. Como que eu identifico se a pessoa tem inteligência emocional ou não? Existe o neuroticismo. Tem pessoas com alta dimensão de neuroticismo e pessoas com baixa dimensão de neuroticismo. Emoções são passageiras, decisões são permanentes. Então, depois que eu falo alguma coisa para uma pessoa, não tem como eu desdizer aquilo. Porque as emoções, elas são passageiras. Depois que passou aquele processo emocional... Aí tu vai lá, desculpa, por favor, me perdoa. Algumas vezes as pessoas elas falam alguma coisa, elas se arrependem já no final da frase. O que significa isso? Taxa de resposta alta. Quando eu ensino sobre esse processo dentro do meu treinamento, eu mostro isso graficamente num flip chart. Eu faço um eixo, puxo uma flecha, aqui um eixo e mostro. Aqui nessa ponta do eixo significa tempo de permanência e aqui nessa ponta velocidade de resposta. Então a pessoa que ela é desequilibrada emocionalmente, a pessoa que tem um baixo índice de inteligência emocional é alguém que tem alto tempo de permanência quando algo negativo acontece e alta velocidade de resposta. Então quando algo indesejado, alguém diz algo que ela não gosta, algo do gênero, ela já explode aquilo. Ela tem uma taxa de resposta muito alta, reativa. Ao mesmo tempo que ela tem um tempo de permanência muito elevado. Ela fica muito tempo ali, remoendo, ruminando aquele negócio negativo. Aí quando as pessoas às vezes ficam magoadas com coisas que alguém fez ou disse em relação ao seu passado, eu sempre pergunto assim, tá, mas quantas vezes essa pessoa fez isso com você? 1, 2, 3, ok. E quantas vezes você continua se punindo todos os dias, trazendo isso à tua mente com riqueza de detalhes, de emoções, de sentimentos? E a pessoa começa, cara, isso aconteceu faz 10 anos, eu acho que toda semana eu trago na minha mente, eu lembro, eu penso sobre isso, isso me corrói por dentro, isso é... eu preciso esquecer. Parou? Não existe esquecer qualquer coisa que aconteceu por repetição ou forte impacto emocional. Eu tenho que entender e ressignificar. Ressignificar significa dar um novo sentido. E às vezes as pessoas imaginam que ela tem uma bazuca e um chinelo. E tem um leão na porta da casa e uma barata correndo dentro de casa. Logo, o chinelo é para a barata, a bazuca é para o leão para sobreviver. Chinelo para a barata, bazuca para o leão. Elas usam a bazuca para a barata. Ou seja, uma pequena questão no relacionamento, ela faz uma tempestade num copo d'água. Por quê? Porque ela tem um alto grau de neuroticismo, que é um dos padrões do Big Five, que é o estudo sobre comportamento humano, tanto da psicologia, da neurociência, que busca entender esse padrão de comportamento. Ainda em relação aos relacionamentos, hoje os estudos mostram que 90% dos problemas nos relacionamentos tem relação com tom de voz errado e desequilíbrio emocional. E só 10% por diferença de opinião. Então, é mais fácil, então, um bolsonarista e um petista namorarem se tiverem inteligência emocional.